Muitas vezes a gente vai se deparar para criar uma peça, se não for uma peça com dramaturgia já preparada para cena, para teatro, é necessário que sejam feitas algumas adaptações. Mesmo as que são feitas para teatro, muitas das vezes se adaptam, né? Ou com corte, ou com inserção, ou com criação de aberturas, fechamentos, intercenas, enfim, né? Ou mesmo adaptação da própria roteirização da peça, dependendo do diretor, né? Mas, dependendo do tipo de obra que você pegue para transportar para o teatro, é necessário adaptações. Ainda mais se você pegar peças que não são próprias, a princípio direcionadas para a dramaturgia cênica, como romances ou crônicas, enfim, outros tipos de criação artística. E a gente vai se deparar nesse processo, quando a gente encara um texto, com diversas aventuras de criação. Dentre elas, por exemplo, muito texto. Como é que a gente faz para adaptar uma história que tem 1000 páginas, 2000 páginas, que seja 500 páginas de literatura para teatro? Ainda mais se não for em base de falas, mas que for narrativo. Como que a gente faz para ter criação cênica com uma obra que a princípio não foi destinada para isso? Bem, a princípio, a primeira consciência que a gente tem que ter é que a gente vai transportar literatura para teatro. A gente não vai fazer, a princípio, pelo menos não nós aqui no Teatro do Mar, acredito que quem faça teatro também não, a gente não vai fazer uma literatura falada, que é diferente, é outro tipo de criação artística. A gente vai buscar fazer teatro. Então a transposição da literatura para o teatro não se dá de forma direta, não é um caminho contínuo, porque senão você acaba fazendo literatura falada, e que não é completamente teatro, é outro tipo de arte. Assim sendo, a gente tem que pensar que, por exemplo, o autor muitas vezes se utiliza de 5 páginas, 20, 50 páginas para descrever alguma coisa. Que seja 5 páginas. Ele utiliza 5 páginas para descrever um local, alguém, alguma situação. E a princípio, para teatro, muitas vezes se atravessa isso. Se passa por isso porque a princípio não tem nenhum conflito, nenhuma contraposição de interesses que se chocam, não tem, a princípio, conflitos e interações cênicas entre personagens que mobilizem um momento de vida, um momento de cena. Porém, o autor também é um artista. E é o artista que gerou um pensamento, que se expressou, que se utilizou, sim, das suas ferramentas literárias, das suas ferramentas de escrita, para criar algo, para criar uma obra artística que, pelo visto, te interessou. Ou seja, o que te interessou foi o ponto que esse artista conseguiu tirar dos seus poros, da sua mente, do seu coração, do seu intelecto, de toda a sua vivência, a sua experiência artística, o ponto que ele conseguiu transpor isso da sua mente para o papel. O ponto que ele conseguiu fazer essa tradução de diversos elementos próprios dele para uma criação que ele colocou no papel. Ou seja, ele se dedicou para fazer aquilo. Ele parou, ele achou realmente importante investir 5, 10 páginas para descrever uma situação, para descrever alguém. E não é só porque não tenha conflito naquela situação específica que você deve atravessar essa cena, passar por cima. Pelo contrário. Ainda mais quando a gente fala de grandes autores. Se a gente fala de grandes autores, naturalmente são pessoas que dedicaram uma vida de reconhecida qualidade para criar essa história na qual a gente se debruça. Assim sendo, quando ele se dedica, quando ele para usar 5 páginas, 10 páginas para escrever algo, como é que a gente concretiza isso cenicamente? Como é que a gente transporta da literatura, da prosa, do romance, do conto, para criar isso cenicamente? Bem, de novo, primeiro é saber que a gente não faz literatura falada. Teatro é o revelar da vida, não demonstrar da vida. Começando por aí. Segundo, quando a gente, por exemplo, tem um texto de 500 páginas que tem essas relações, 5 páginas, 10 páginas para descrever um local, por exemplo. A gente chega num contexto e num conceito que é muito importante, pelo menos para nós aqui no Teatro do Mar.
que é a poesia cênica. Como é que a gente transporta a poética da literatura para a poesia cênica, que é realizada em palco, na frente de outrem, na frente de um público, com atores, com diretores e iluminadores, que a gente revela a vida? Como que a gente se debruça sobre isso? Bem, temos que ter um discernimento que, sim, muitas cenas, por exemplo, descritivas são mais difíceis de se realizar. A gente está falando de algo que é uma tradução. Se a gente fizer um paralelo, eu acho que é um paralelo, uma metáfora que vai dar para entender bem o que a gente está querendo dizer. Se a gente pega um texto em outra língua, por exemplo, se a gente pega um texto no inglês, que acho que é um pouco mais falado no Brasil, quer dizer, acho não, é um pouco mais conhecido pelo brasileiro o inglês. A gente pega um texto do inglês para traduzir para o português, a gente primeiro tem que entender o inglês e também entender muito bem o português. Porque a gente vai pegar expressões muito próprias de uma língua e colocar para outra língua. Né? Basicamente isso que é a tradução. Né? Porque, assim como no português, tem palavras muito próprias. Né? Ódio, raiva, desgosto, saudade. Mas, por exemplo, dentro do mesmo campo, vamos pegar saudade. Se um autor fala, eu sinto falta dela, é diferente dele falar, eu tenho saudade dela. É diferente de falar que eu gostaria que ela estivesse aqui. São expressões diferentes com semânticas diferentes. Assim sendo, você tem que conhecer muito bem a língua de origem e a outra língua você vai traduzir. Agora a gente pega essa metáfora e joga para o nosso assunto, para a criação da poética cênica. Para você conseguir fazer essa tradução, de novo, assim como inglês e português, tem que entender sobre a literatura escrita. O que é que está sendo dito ali? O que o autor está revelando para a gente? E daí você vai entender bem a roteirização, o que está acontecendo, mas efetivamente também sobre o que está sendo falado. Isso não é muito simples, parece que é simples, mas não é tão simples assim. Porque, dependendo do autor, você pega um autor israelense, francês, norueguês, italiano, mesmo brasileiro. Né? A gente tem no Teatro do Mar milhares de pessoas e muitas pessoas de fora do Rio. A gente é originário do Rio de Janeiro. Nelson Rodrigues, por exemplo, fala muito do Rio. Então ele cita a Praça da Bandeira, entra no Maracanã. Você tem que entender que a Praça da Bandeira é um lugar, não é um lugar muito sociável, não é um lugar, como posso falar, receptivo, aprazível, receptível, com uma certa qualidade. Admirável. É um lugar, na verdade, de passagem, de muito carro, de trânsito, de alagamento, perto de um grande prostíbulo no Rio de Janeiro. Então, quando ele cita esse lugar, você tem que entender do que se trata esse lugar. Ele cita essa atmosfera também, né, que aquele lugar traz. Ele cita a atmosfera que o lugar traz, é disso que ele está falando, dessa atmosfera. Né? E aí, se a gente pega um autor de outra nacionalidade, que fala das suas referências locais, né, a gente também tem que buscar o entendimento dessas referências, desses lugares, para além de saber o que ele está querendo dizer, o que ele está querendo passar com o que ele está dizendo também, né? Sim. Que é extremamente importante, para daí a gente fazer essa mudança, essa transposição pro teatro, né? Exatamente. E não pular, porque ele falou tal lugar, não entendi, então a gente pula e vamos para a próxima parte, né? E não valorizar a obra que a gente está adaptando, está se escrevendo, então. É isso aí, a gente está falando sobre entender o inglês, né? Entender a obra que a gente vai transpor. E a partir daí, sim, cabe a nós, atores, diretores, pessoas de teatro, pessoas de arte, ter as ferramentas também daqui para fazer essa tradução. Né? E no caso, isso que a gente comentou, da tradução da poética da literatura para a poética cênica, por exemplo, dá um outro exemplo. A gente encontrou num texto que a gente está se debruçando, a gente está em processo de criação de peças, de dramaturgia cênica. Alegria. A gente está no processo de criação cênica, então a gente está no livro, no estudo. Né? A gente se deparou com uma cena bastante própria disso. Uma cena de 10 páginas descrevendo um lugar, né, Rocha? O que seria esse lugar? É um albergue. Um albergue bem hostil, um lugar assim, meio inóspito, frequentado por pessoas não muito bem vistas.
Um lugar meio suspeito. E o autor, brilhantemente, descreve esse lugar com uma riqueza de detalhes e de imagens que a gente tem que se alimentar disso para transformar em poesia cênica. E a poesia cênica, nesse caso, a gente chega aqui um pouco mais perto da resposta da nossa dica de hoje, né? Essa criação cênica, ela não tem que ser literal. Um exemplo bem bobo, bem simples, bem rasteiro, né? Declarando que é um exemplo muito rasteiro. Exemplo até duro. Quando um autor descreve uma pessoa, que é o mais difícil de adaptar, né? Porque se a pessoa, por exemplo, descreve a pessoa que é muito bela, né? Você pode pensar só que a pessoa é bonita, então bota maquiagem, bota cabelo, bota a pessoa muito, faz ele entrar de forma chique e acabou. E ele vai pra fala. Como traduzir isso? Bem, o que a gente tem para criar uma cena? Atores, uma história, alguém que chega, alguém que realiza algo, alguém que sabe. Basicamente isso. Né? Conflitos e situações, objetivos contrapostos. Como é que a gente consegue traduzir a beleza dessa pessoa sem ser altamente descritivo só? Eu gosto de uma pessoa falando, nossa, a Renata é linda, olha como ela entra aqui neste quarto. Sem precisar fazer isso. Né? Talvez quando essa personagem entra, talvez todos que estão nessa situação parem para olhar. Talvez quando ela chega, alguém que estava fazendo alguma coisa para de fazer e de realizar. Talvez quando essa personagem entra, alguns segundos, quem fala gagueja. Muito simples, como eu disse, muito rasteiro. Muito rasteiro. Alguém que tem um celular na mão, isso é uma peça moderna. Alguém que tem um celular na mão, está falando com alguém, tal coisa, quando a personagem entra, de repente, quer tirar uma foto. Coisas que não estão escritas e descritas no texto. Pois bem, assim como nessa cena que a gente se deparou, que é um hostel, né? Um lugar de não muito aprazível, né? Ele descreve esses personagens que eles estão, como é que é o teto, como é que são as camas, como é que são as paredes, o quanto que a tinta é desgastada. A gente se pergunta como é que a gente concretiza isso, que da literatura está nos alimentando e nos seduz, porque atenção, se você escolhe uma peça, um texto para fazer, qualquer que seja ele, é porque esse texto te encantou. Sim. E se esse texto te encantou, é essa criação cênica toda desse autor, toda essa criação de imagens que te encantou. Então como é que você vai atravessar toda essa criação de imagens que ele te deu para realizar um ponto ou outro? Se o que te encantou foi toda essa criação artística do autor. Ou seja, como é que a gente faz essa transposição de tudo isso que a gente acabou de falar, da parede, da cama, dos pés, dos personagens, que é só literatura, não tem nada acontecendo. Ele está descrevendo as coisas. Por exemplo, nisso, a parede é desgastada. Por quê? Será que talvez o lugar é muito pequeno e as pessoas têm que passar se arrastando por ali? E ajudou a desgastar aquele pedaço? Então, cenicamente, você consegue concretizar que deixa de ser um espaço qualquer, mas um espaço que é pequeno. Dá artifício para os atores trabalharem. O diretor vai citar, olha, é um espaço pequeno, essa parede é toda alanhada por causa disso. Então os atores já vão se colocar frente à cena, no trabalho de improvisação e análise ativa, numa região que tem certa dificuldade, obstáculos para se locomover dentro desse espaço, dentro dessa pousada, dentro desse hostel. Se fala que, por exemplo, os pés são todos sujos, ou que o lençol é sujo, a cena não tem que começar quando a fala começa. Mas se o lençol é sujo, o que acontece para o lençol ser sujo? O autor já te deu essa brilhante imagem. O lençol é sujo, os pés são sujos. O que acontece? Será que a pessoa que tem que varrer aquele só vive dormindo? Não sei, estou divagando agora. Então a gente está pensando junto. Tá? Breves pensamentos soltos. A gente não pensou nesses exemplos, porque é ao vivo. Tá indo aí. Tá indo aí. Tem água? Será que não tem água? Acabou a água nesse hostel?
coisas simples como essa, que a princípio não são simples, né? São frutos de um debruçar sobre o trabalho. Mas pode ser muito interessante, por exemplo, todo mundo com o pé sujo e de repente tem um personagem sentado durante toda a cena, avulso, na entrada dessa hospedagem, que simplesmente só uma vassoura apoiada dorme. Você concretiza cenicamente uma coisa que não é dada de forma óbvia na sua literatura. Obrigado, Verônica Viana. Obrigado. A gente não está respondendo muito porque a gente está falando. Obrigado. Ou seja, você consegue concretizar o que só foi falado no texto, descrito. A gente concretiza uma ideia que nos encanta quando a gente lê, mas a gente concretiza cenicamente. E não em literatura falada. E nem no demonstrativo. E nem no demonstrativo. Que seria alguém chegar e parar, né? Nossa, essas paredes elas estão muito corroídas. As pessoas estão com os pés sujos. O que será que tem esse lençol? Não é necessário. Você concretiza cenicamente. Que é a transposição. Thiago Guerreiro, querido, Adriana Dias Lima. Olá, gente. Obrigado pela companhia. A gente concretiza na cena, no teatro, nos acontecimentos de palco, uma coisa que está na literatura, que é aquela tradução que a gente falou antes, né? A tradução de uma linguagem para outra linguagem, outra coisa. Então nessa hospedaria a gente vai entender, por exemplo, o pé está sujo, será que acabou a água? Então, de repente as pessoas estão com sede, dá outra qualidade para os atores trabalharem, para a gente trabalhar, para os diretores trabalharem com a cena. Deixa de ser uma literatura falada, algo descritivo, tem que botar um personagem contando tudo o que está acontecendo para que a vida se revele naquela cena. Para que as coisas que estão envolvendo a cena não precisem ser explicadas. Desculpa, falei rápido. Que não precisem ser explicadas. Mas que gerem coisas dentro dos personagens. Que gerem vida. Que gerem ações e reações entre eles, né? Porque, por exemplo, uma coisa que pode ser muito simples, é um artifício que eu daria para os atores trabalharem. Por exemplo, eu não tinha pensado sobre isso, a Carol Rocha que citou, ela citou, bem, será que está faltando água nessa hospedaria? Pois bem, e se estiver faltando água? Como é que as pessoas se relacionam? Será que falta água nessa hospedaria? Será que falta água no município? Será que isso não é um fator de desconfiança mútua? Será que esses personagens, quando entram em cena, eles não se entreolham com desgosto? Será que a dona da pousada não fechou o registro? Será que a dona da pousada não fechou o registro para ler garrafinhas d'água? Entende? Será que ela não tem raiva de alguém que vai se hospedar ali? Enfim, a criação cênica ela pode ser imensa nesse momento. O trabalho pode ser imenso para teatro. E eu tenho que reforçar muito isso, e reforço isso com muito prazer aqui, para quem estiver vendo a gente. O Thiago Guerreiro, ator, cara, mais pessoas deviam estar vendo isso, tá bem bom, parabéns. Obrigado, Thiago, obrigado, que bom que você está gostando. Alegria. Fala com a galera aí, a gente vai deixar salvo esse vídeo para quem tiver acesso durante 24 horas, né? Ou seja, se acabou a água, será que a dona não fechou o registro e tudo mais? Ou seja, eu falei que eu vou me repetir, né? A concretização em teatro, em cena. Atores criando vida, relações que não precisam ser faladas. Infelizmente no Rio de Janeiro, não posso falar muito a nível Brasil, posso falar a nível Rio de Janeiro, mas a nível Brasil, mas só aqui entre nós, acontece muito de confundirem teatro com literatura falada. Muito. A gente vai para um teatro para ver alguém contando alguma coisa, falando coisas. Quando na vida, a gente entende pelo olhar, né? Gestos. Pelo gesto. O corpo, como se coloca. Ou seja, imagina você, se coloca nesse lugar com empatia, por 5 minutos, agora, enquanto a gente está trocando essa ideia aqui. Imagina você faz uma viagem para... Alemanha. Não, Alemanha. Você está na Alemanha, outro país, poxa, você não fala alemão, você fala um pouco de inglês, você não entende muito bem o que está acontecendo, mas você procura, pede indicação de um hotel, de um hostel, aí você chega
e dá de cara com quartos, uma pousada, que a gente conhece como pousada. Assim que você chega, você vê o chão todo sujo. Você vê que cheira meio esquisito. Nem cheira mal, não tá indo pro clichê, cheira meio esquisito. Você vê os funcionários com os pés sujos, estou pegando os exemplos que a gente já tem. Você não precisa explicar que aquele ambiente é meio esquisito, meio hostil. Você, pelo olhar, você já começa a se colocar. O seu corpo já vai um pouco para trás, não vai? O teu nariz já meio que sobe um pouco ou se afasta. O seu olhar já baixa. Porque o seu olhar não é de ternura, não é de aprovação, né? Não é um olhar de felicidade, de conquista. É um olhar de desaprovação. Então, por ser do seu olhar de nojo, ele já baixa. A criação cênica para isso começa a se concretizar. Você não é necessário que você fique falando que é nojento, que bote uma pessoa para narrar, para dizer. Assim sendo, a gente chega no conceito de hoje aqui. Traduzir cenicamente algo que é de literatura, fazer uma tradução, o que para nós é muito caro e muito importante. Caro que eu digo de nível de importância, né? Que é a poética da literatura transmutada, traduzida para a poética cênica, a poesia de cena, de teatro. A gente consegue transformar e traduzir e não só ultrapassar, atravessar o que nos encanta no autor. O que nos encanta quando a gente lê uma obra. A gente não atravessa e passa por cima. A gente para, em vez de pegar aquilo ali e passar tudo por cima para procurar onde tem uma fala, para as pessoas começarem a falar, né? A gente se debruça e vê, ei, isso aqui me interessa muito. Como é que eu consigo concretizar uma cena, uma história, uma realização de palco, de vídeo, caso você esteja pensando em fazer um curta-metragem, uma história audiovisual a respeito. Como é que eu consigo transpor isso para a vida, sem que seja demonstrativo, falado, descritivo? Basicamente é isso. Algo mais? Algo a gente pode falar, adicionar? A gente se alimentar de toda a literatura que é rica em imagens, de poesia, como você bem colocou, não atravessar, mas se nutrir. Porque... E respeitar também esse momento do autor, né? Porque se ele se dedicou para relatar isso com toda essa poética, com todas essas imagens, não tem como você olhar para isso e descartar, porque não tem como a gente transferir isso para uma poética cênica. Não. Eu acho que é buscar entender o que ele está querendo transmitir a fundo com isso que ele está escrevendo, para daí a gente reconhecer a poética que está ali na literatura para transferir pro teatro, né? Por exemplo, tem uma... Não é o texto que a gente vai fazer, mas por isso que eu vou dar esse exemplo. Tem um livro chamado A Espuma dos Dias, que é um texto, não é um texto realista. É literatura, não é próprio para teatro, mas é um texto encantador. É uma coisa extremamente bela, a descrição. Quando tem uma personagem que fica doente, ela não fica doente, por exemplo, não é descrito como um câncer, como uma doença, enfim, as coronárias, cardíaca, não. Ela fica doente porque uma planta começa a nascer dentro dela, uma flor. E ela começa a ficar muito doente porque uma flor está nascendo, tem que parar de nascer a flor dentro dela. E o único jeito é que ela tenha mais flores fora, para que aquelas flores comecem a inibir essa flor interna. É lindíssimo. Então, como você vai fazer esse texto, por exemplo, cenicamente, querendo transpassar e atravessar tudo? Impossível. Você perde toda a beleza, todo o encanto, tudo de belo que aquele autor, que o Borges conseguiu concretizar. Tudo que aquele autor conseguiu magistralmente colocar. Porque senão nós, e o Teatro do Mar pelo menos se coloca como um teatro não realista lúdico, senão só vai ser possível realizar peças realistas. Sim. Senão o teatro iria se resumir à criação realista. E nesse caso, o texto, desculpa te cortar, que vem na mente aqui, nesse caso o texto pode virar uma prisão. Ficar preso o texto que está escrito, isso é literal. Literal. Então fica impossível. Você vai poder só trabalhar com textos realistas. O que, bem, não é o interesse de muitos. Né? O mesmo realista que solicita muita coisa específica. Né?
solicita uma especificidade muito grande no realismo, né? Vai ter que se debruçar sobre técnicas muito específicas de trabalho. Mas, como não é a grande maioria, para a gente não ficar só detido, aprisionado numa imagem boa, dentro de um texto realista, dentro de uma proposta muito específica, a gente tem que se utilizar dessas traduções da literatura para o teatro. Transformar em teatro. É por isso que os teatros, os nossos palcos, as nossas plateias, na verdade, ficam muito vazios, porque teatro e não literatura falada faz essa tradução. Não ficar preso em situações realistas, como foi esse exemplo das Cômodas dos Dias. Como concretizar essa cena? Como concretizar uma cena em que a pessoa foi doente porque uma flor nasce dentro dela? Como trazer para a poética cênica? Bem, basicamente isso. Algumas pessoas estão falando com a gente. Ah, legal. Oi, galera! Beijo pra todos vocês. Eu não enxergo nada. Thiago. Eu não consigo ver. Thiago mandou outra mensagem. Estou em processo de adaptação dramatúrgica de uma obra de Machado de Assis. Olha só. E todas essas questões de transpor a literatura narrada para encenação teatral ampla, fora da primeira pessoa narrada, e para nós não veio a continuidade. Mas tá até só o Thiago. Acho que ele continua. Exatamente o que venho trabalhando. Nós também. Nós também. Que bom que esse vídeo te foi útil, Thiago. Porque ainda mais Machado, poético. Se a gente for pegar com traduções com trabalhos de Machado de Assis, de Manuel Bandeira, uau! A gente tem o privilégio de ter tido esses homens, essas mulheres, esses artistas na nossa nação escrevendo na nossa língua. Como passar por cima deles? Pelo amor de Deus, não passe. Né? Aprenda com ele. Quando não entendê-lo, sim, vá na tradução original, vá na língua original, tenta compreender o que ele está querendo dizer, porque as épocas também passam, né? Tenta entender o que ele está querendo dizer. Mas bom trabalho, viu? Boa adaptação, bom trabalho de teatro para você. A Maria Sala falando contigo. Fala pro Girlan parar de morgar no encontro. Vou falar com ele. Muito bem. Bom esse recado. Kilma Fonseca. É arte como Da Vinci mostrava até as veias. Kilma! Deixa eu ver se a Kilma tá online, que eu falo até com mais prazer com ela. Kilma tá online? Tá online. Kilma, você tocou no ponto agora que nos faz muito bem. Da Vinci. Da Vinci, Monet, Rembrandt. Como é que esses caras... Picasso. Como é que esses caras conseguem traduzir até a veia, né? Todos os aspectos da vida, seja do terror, seja do romance, seja de todos os sentimentos humanos, para uma tela que não fala. Então a gente concorda 300% com você. É a arte como Da Vinci mostra até as veias. Exatamente. Como Van Gogh. Van Gogh. Que deslumbrante. Como Van Gogh consegue traduzir. Você entendeu plenamente o que a gente está querendo dizer aqui. Exatamente essa tradução. Dito agora por um outro tipo de arte que é das artes plásticas, né, da pintura. Acho que com esse belíssimo exemplo a gente pode encerrar. Algo mais? Não. Viva a arte, viva o teatro. Viva a arte, viva o teatro. Certo? Alegria. Jubiloso, Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Certo? Vamos trabalhar. Bom trabalho para todo mundo aí. E até o próximo vídeo, até o próximo ao vivo, até a próxima Stories.